Meu nome é Pedro Luiz Montini, eu tenho 71 anos, estou há 41 anos no IPEM. Eu entrei em 1982, fiz concurso nessa época e iniciei a minha carreira no IPEM como meteorologista e aprendi rapidamente, porque é uma área fascinante. Meteorologia é absolutamente fascinante. Antes de entrar no IPEM, eu era professor. E antes de ser professor, eu era geógrafo, né? Enquanto cursava a faculdade, eu trabalhava com comunicação. Eu vim trabalhar aqui, então, na sede, que na época era nesse prédio aqui da Rua Muriaé, não havia esse prédio novo ainda. E trabalhei um tempo como diretor de fiscalização. Aí, em seguida, com uma série de circunstâncias, eu conversei com o superintendente da época, o saudoso Dr. Adejair Ciro Trigo, e eu estava, nessa época, isso foi em 92, talvez, 93, e disse que o IPEM precisava montar uma estrutura de comunicação, porque é fundamental que um órgão público seja transparente, como também a gente precisava passar para o cidadão os seus direitos, de modo que ele pudesse nos orientar daquilo que ele percebia que estava irregular. O IPEM não tinha contato com a sociedade. Não havia um canal de contato com a sociedade. Então eu propus, nessa época, que a gente criasse uma estrutura. Então eu propus que a gente criasse uma estrutura, em primeiro lugar, criando um site, criando material de publicação para distribuir, né? E desenvolvendo material de divulgação. Então, assim, eu não fui para a área de comunicação de IPEM, ela não existia. Que a gente aqui criou. Eu criei junto com o Virgílio, né? Nós dois criamos, eu fui correr atrás, mas ele foi fundamental, né? Ele é uma pessoa extremamente habilidosa, também um ilustrador que ilustrava muito bem. Inicialmente, a ideia era fazer divulgação das atividades do IPEM e também fazer orientação para o consumo. Então, assim, no começo, a gente começou a fazer folder e flyer para ser distribuído nos eventos que a gente participava e, paralelamente, em palestras que se fazia. A gente tinha algumas palestras, eram poucas palestras, né? Porque estava muito incipiente ainda. E, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu um site. Quer dizer, eu faço história em quadrinhos faz muito tempo, bem antes de entrar no IPEM. Então eu fazia história em quadrinhos, fazia ilustração, eu trabalhava nessa área. Então eu fui muito bom fazer um projeto de educação. A ideia era trabalhar com tira de humor, não história em quadrinho, não HQ propriamente dita, mas tira de humor, aquela que você faz tese científica e síntese, sabe como é que é? Bem divertido. Então, a ideia não é aquela assim que as pessoas morram de rir. A ideia é que as pessoas achem, façam e aprendam, né? E por que isso tem um viés educacional? Porque isso motiva. Um dos fundamentos da educação é a motivação. E não é que deu jogo? Foi. As pessoas até gostaram. Então, eu fiz primeiro uma série de tiras, publiquei no blog, aí depois fiz outra série, publiquei no blog, aí a coisa deu certo, aí nós resolvemos fazer impresso para distribuir. Então, a ideia do museu surgiu dentro dessa perspectiva. Nessa época também, eu propus para o superintendente que a gente fizesse museu, porque eu sempre achei fundamental que a gente tivesse, assim, a gente tinha muito material aqui. E aí eu falei, por que não juntar isso tudo e fazer um projeto educacional? Então o pessoal vinha, as crianças, o pessoal se inscrevia para vir, as escolas se inscreviam. E cultura é o estofo da educação. A educação é uma estrutura pela qual você encaminha, você passa, você transmite cultura. Então, assim, a gente fez projetos, inclusive, nesse sentido, de você explorar a cidadania. Isso foi muito, muito gratificante. E eu realmente espero que
que doravante quer dizer, isso permaneça, né? Que isso se estenda, se amplifique. Né? Mas a gente pode ir além disso. A gente pode, eventualmente, investir na área de formação de profissionais em meteorologia, de formação de profissionais em qualidade industrial, de formação de profissionais em cidadania. A gente pode ter elementos para isso. A gente tem possibilidade de fazer. Se eu tivesse mais 30 anos de trabalho, eu teria prazer em fazer. Mas, infelizmente, né, tem que largar o osso uma hora. Não, mas eu sinceramente espero que isso aconteça.